Abramos a palavra do nosso Deus no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler todo este capítulo hoje. Nós estamos iniciando uma pequena série de sermões expositivos e o nosso plano é, hoje e mais os próximos 3 domingos, expormos todo o livro do profeta. Não é um livro grande, são apenas 4 capítulos e cada domingo nós iremos expor um capítulo. E o primeiro capítulo vem nos ensinar sobre esse tema chamado a obediência. Assim diz o primeiro capítulo do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor porque mais uma vez somos agraciados pela Tua palavra, por podermos ler
e ouvir a tua voz através desse texto, através da Escritura. E para isso, novamente, eu quero pedir ao Senhor, por mim e pelos meus irmãos, para que sejamos agraciados mais uma vez, para que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria, nos conceda inteligência. Abra o nosso coração para que a tua mensagem seja guardada dentro de nós. Derrama a tua graça e tem misericórdia, Deus, de seres tão pecadores quanto nós. Fala o nosso coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, toda criança, desde uma idade ainda muito nova, desobedece aos seus pais de vez em quando. E muitas dessas crianças, quando chegam na idade da adolescência, passam por uma fase de rebeldia, de afronta aos seus pais, de questionamentos, de argumentações e algumas vezes de mais desobediência ainda. Nós sabemos que isso faz parte da vida, são coisas corriqueiras que isso acontece no nosso meio. No entanto, atitudes de desobediência e de rebeldia não podem passar sem correção, sem disciplina. A criança e o adolescente que não são corrigidos pelos seus pais crescem cada vez mais corrompidos dentro da sua rebeldia, dentro da pecaminosidade do seu coração. E isso, com certeza, há de afetar o seu futuro. Portanto, pais que verdadeiramente amam os seus filhos sabem que precisam discipliná-los. Por mais difícil que isso seja, por mais doloroso que talvez seja no seu coração, eles precisam discipliná-los, porque eles desejam que os seus filhos cresçam e se tornem pessoas de bem, pessoas justas, pessoas de boa índole, e que assim eles tenham um bom futuro. E se pais humanos sabem que isso precisa ser feito, quanto mais o Senhor Deus, o nosso Pai espiritual, o nosso Pai eterno. Assim, irmãos, se nós sabemos o valor da disciplina que os pais devem exercer sobre os seus filhos, nós também precisamos entender o valor da disciplina que muitas vezes Deus derrama sobre as nossas vidas. Isso é fruto do amor de Deus por cada um de nós. Quando nós lemos a história de Jonas, não pensemos que a história dele começa aqui. Começa nesse texto, começa no seu livro, no capítulo 1. A história de Jonas é muito mais antiga, embora a Escritura não traga muitos detalhes a respeito disso. Jonas, antes de ser chamado por Deus para ir à cidade de Nínive, já era profeta do Senhor no meio do povo de Israel. Já havia acontecido a separação entre os 10 reinos do norte e os 2 reinos do sul, depois do filho de Salomão, depois de Roboão. E Jonas foi levantado por Deus no tempo de Jeroboão II, ainda depois de Acás, para proclamar as vontades de Deus no meio de Israel. E foi Jonas, inclusive, que profetizou que Deus iria abençoar os israelitas de tal maneira que eles iriam vencer os seus inimigos e iriam retomar muitas das cidades que eles tinham perdido. Então Jonas já tinha um histórico de profeta no meio da nação de Israel ali pelo século 8º a.C. Mas nós não sabemos praticamente nada da história de Jonas. O que nós sabemos foi o que a vontade do Senhor quis revelar a nós através do seu livro da profecia. E esse livro é muito diferente dos demais, porque todos os outros profetas trabalhavam quase que exclusivamente para o Senhor no meio da nação israelita. Embora alguns outros profetas, como Isaías, por exemplo, até trouxessem algumas profecias a respeito de povos pagãos, ainda assim eles falavam no meio de Israel. Jonas foi o único profeta que Deus chamou para sair da terra.
para ir até uma outra nação e pregar a palavra para aqueles povos, anunciar o que Deus estava para fazer com aqueles povos. E assim eu quero compartilhar 2 lições com você nessa noite, através da palavra de Deus. A primeira lição é que Deus é soberano sobre todas as nações. Deus é soberano sobre todas as coisas. E ninguém pode afrontar o Senhor. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou na sua soberania. É inútil o ser humano tentar alguma coisa contra Deus, porque ninguém é poderoso o suficiente para conseguir competir com o Senhor. Mas algumas vezes há seres humanos ousados o bastante que tentam fazer isso. E Jonas foi uma dessas pessoas. Nós vemos na história que Deus chamou Jonas para ir até a cidade de Nínive. E Nínive era a capital da Assíria, o povo inimigo de Deus. E para profetizar contra os seus habitantes. Só que Nínive não era uma cidade qualquer. Nínive era a maior cidade daquele período, daquele tempo. Nínive tinha mais de 120 mil habitantes. Talvez isso para nós hoje não pareça tanto assim, há cidades muito maiores, mas naquela época não havia. Nínive era a maior cidade e, além disso, Nínive era conhecida pela sua crueldade. E foi exatamente por isso que Deus mandou Jonas clamar contra aquele povo. Jonas não foi até a cidade de Nínive para dizer àquele povo: convertam-se, arrependam-se. Mas Jonas foi até aquela cidade para dizer: Deus vai levantar a mão contra vocês. Esse foi o mandamento, essa foi a ordem do Senhor para o seu servo. E isso nós vemos no versículo 2, que o Senhor diz a Jonas: vá até a cidade de Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Jonas: eu não vou tolerar mais, eu não vou ter paciência mais, eu não vou ser longânimo mais. A crueldade de Nínive já ultrapassou todos os limites e eu vou destruir aquele povo. A sua malícia finalmente chegou até mim. E para nós entendermos um pouco sobre como era a malícia, a crueldade dos ninivitas, algumas características daquele povo são bem chamativas a nós, irmãos. Primeiro, os assírios atacavam constantemente outras nações. Eles provocavam guerra, eles queriam conquistar, eles queriam expandir. E quando eles conquistavam algumas nações, eles traziam os seus prisioneiros até a sua terra e mutilavam os homens. Eles cortavam as mãos e os pés, eles furavam os olhos e depois eles esfolavam os homens vivos, ou seja, eles iam arrancando a pele, pouco a pouco. Óbvio que no meio desse procedimento os homens morriam, mas não antes de sentir muita dor. E os ninivitas faziam isso por prazer sórdido no seu coração. Eles se alegravam em maltratar outras pessoas, eles eram extremamente violentos. E as mulheres e crianças ficavam muitas vezes como escravas sexuais e as crianças como escravos de serviço. Além de toda essa crueldade, como se já não bastasse, os ninivitas ainda viviam numa grande libertinagem sexual. Não havia padrão, não havia fidelidade conjugal, não havia fidelidade entre seres de sexos opostos. Era uma libertinagem tremenda. E ainda eles eram arrogantes. Eles se orgulhavam da riqueza e do poder que eles tinham. E foi depois de um tempo que o Senhor tolerou essas coisas que Ele decidiu dar um basta.
Então o Senhor chamou um dos seus servos, justamente Jonas, e disse: sai de Israel, sai da sua cidade e vá até Nínive e proclama contra aquele povo. Só que a palavra diz que Jonas se dispôs para fazer exatamente o contrário. Ele não quis ir para Nínive, ele quis contrariar exatamente a vontade do Senhor, e o texto diz que ele desceu a Jope, ele foi a uma outra cidade de Israel, onde havia o maior porto daquela região, e resolveu tomar um navio para ir para Tarsis. E onde ficava Tarsis, irmãos? Tarsis era o extremo oposto de onde Deus havia mandado Jonas ir. A cidade de Nínive ficava a leste de Israel, e Tarsis ficava a oeste, mas não era um oeste tão perto assim. A cidade de Tarsis ficava na Espanha, a mais de 4.000 quilômetros de Israel, sem contar a distância de Israel até Nínive. Somando, dava aproximadamente 5.000 quilômetros. Mas por que Jonas quis ir tão longe? Por que ele quis ir para tão distante do lugar onde Deus havia chamado? Ele não podia ficar quieto na sua terra e dizer: não vou. Ele não poderia mudar de cidade? Ele não poderia ir, talvez, para os reinos do sul, para Judá? Por que ele quis ir tão longe? A resposta está no texto para nós, quando no versículo 3 diz assim: para fugir da presença do Senhor, para longe da presença do Senhor. Esse longe, irmãos, foi tomado literalmente por Jonas. Ele realmente queria ir para longe de Deus. Talvez na sua inocência, talvez na sua ignorância, Jonas pensasse que se ele fosse para uma cidade bem longínqua, Deus não iria atrás dele mais. E a cidade de Tarsis era tão distante que os profetas não iam até lá. A palavra de Deus não chegava até a Espanha. Era um povo pagão, um povo que seguia outros padrões, um povo que seguia outras doutrinas, outra religiosidade. E muito provavelmente os habitantes de Tarsis nunca nem sequer ouviram falar do Deus de Israel. Só que o que Jonas não considerou, irmãos, foi nas palavras que uma vez foram proferidas pelo rei Davi. E conforme ele registrou no Salmo de número 139, nos versos 7 e 8, que nós conhecemos bem, Davi diz nesse salmo: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas não considerou que era impossível fugir da presença do Senhor, que o Senhor era onipresente, que Ele estava em todos os lugares. Por isso ele quis causar tão grande afronta, tão grande rebeldia contra Deus. Mas, afinal de contas, por que Jonas fez isso? Se ele era profeta do Senhor, se ele já tinha obedecido a Deus para falar aos israelitas da parte do Senhor, se ele já servia ao Senhor de todo o seu coração, por que Jonas não quis ir até os ninivitas, se era o Senhor que tinha mandado? Irmãos, nós podemos ter a certeza de que não foi por medo, não foi por covardia. Ele não tinha medo de morrer no meio de um povo tão cruel. Mas Jonas era israelita, nascido na cidade de Gate. E Israel já tinha tido alguns conflitos com a Assíria, de onde Nínive era a capital.
Portanto, Jonas não tinha interesse em proclamar a palavra de Deus aos ninivitas, porque ele sabia que existia, ainda que pequena, uma possibilidade dos ninivitas se arrependerem. E Jonas não queria isso. Jonas desejava a destruição, a vingança. Jonas desejava que Deus pesasse a mão contra os ninivitas. Por isso ele não queria ir. Ele sabia que Deus era longânimo, sabia que Deus era paciente, e ele vai dizer exatamente isso depois. Por isso ele não queria ir. Mas uma outra coisa que nos chama atenção aqui é: mas então por que o Senhor mandou o seu profeta no meio de uma nação ímpia, em vez de destruí-la de uma vez? Deus não disse que a sua paciência tinha se esgotado? Ele não disse que a sua malícia tinha subido até o seu trono? Então por que Deus não destruía de uma vez? Ele fez isso com outros povos. Por que Deus não destruiu? Irmãos, basicamente, lendo toda a história bíblica e a história de Israel, nós vemos duas razões. A primeira razão pela qual Deus não destruiu de uma vez por todas a cidade de Nínive era porque Deus é o Deus de misericórdia. E Ele faz uso da sua misericórdia quando Ele quer. Mas a outra razão era para colocar os israelitas em ciúmes. Porque por muitas vezes Deus levantava profetas no meio de Israel, eles falavam, eles profetizavam da parte de Deus e aquele povo não ouvia. Deus tinha planos de causar ciúmes em Israel. Porque quando Jonas falasse, e Deus já sabia, Jonas não sabia, mas Deus já sabia que ele iria converter o coração dos ninivitas, e quando Israel visse isso, Israel ficaria furioso. Porque eles não queriam ver os seus inimigos convertidos, eles queriam ver os seus inimigos derrotados. Irmãos, às vezes, conosco não é tão diferente assim. Existem algumas pessoas nas nossas vidas que são pedras no nosso caminho, que são espinhos na nossa carne, pessoas que nos atormentam, pessoas que nos afligem, pessoas que nos fazem ranger os dentes algumas vezes de raiva. E às vezes nós não queremos ver essas pessoas convertidas, nós queremos ver essas pessoas humilhadas. Às vezes nós desejamos no nosso coração ver Deus pesando a mão contra os nossos inimigos. Nós queremos ver a desgraça daqueles que nos atormentam, daqueles que nos perseguem. Nós precisamos entender que assim como Deus é um Deus de misericórdia, nós também precisamos ser. E Deus nos chama para pregar o evangelho a essas pessoas. Deus nos chama a sermos humildes, a orar por essas pessoas, pelos nossos inimigos, por aqueles que nos atormentam. Será que nós temos boa disposição de obedecer? De orar por essas pessoas, de anunciar o evangelho, de sermos humildes diante de pessoas assim? E quantas outras questões, irmãos? E quantos outros mandamentos? Será que nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor? O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E a soberania dele sobre as nossas vidas deve nos levar à rendição e à adoração através da nossa santidade. Mas uma segunda lição desse texto para nós nos diz que a desobediência a Deus nunca fica impune. A nossa desobediência nunca passa despercebida aos olhos do Senhor. E Deus nunca deixa
de derramar juízo, de derramar consequências sobre aqueles que desobedecem à sua ordem. E isso deve causar um pouco de temor nos nossos corações. E por isso nós vemos na história de Jonas que, como consequência da sua tentativa de fuga, Deus então levanta uma tempestade de vento tão forte, tão sobrenatural, que aquela embarcação onde ele estava era jogada de um lado para o outro pelas ondas, e de uma forma tão violenta que ela estava perto de despedaçar, estava perto de quebrar e de afundar. E essa tempestade, irmãos, tem algumas características peculiares. Primeiro, não era uma tempestade comum. Aqueles homens que estavam conduzindo a embarcação eram marinheiros, experimentados, profissionais. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas eles não tinham condições de enfrentar aquela tempestade, porque ela era sobrenatural, ela era extremamente violenta. Por isso, até mesmo para aqueles marinheiros, ficou muito claro que estava além do seu controle, que era algum Deus que tinha levantado aquela tempestade, que estava fazendo aquilo contra eles. Por isso, depois de tentarem de todas as formas salvar o navio, salvar as suas vidas, cada um se colocou a clamar pelo seu Deus. E ali havia pessoas de nações diversas, e cada nação tinha a sua religiosidade, tinha o seu Deus. Por isso cada um clamava ao seu Deus. Alguém vai fazer alguma coisa, algum Deus vai nos socorrer. Mas alguma coisa fica clara para nós aqui, irmãos. O Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Por isso que nenhum daqueles clamores surtiu efeito. Ninguém podia fazer nada. Nem uma divindade, nem o diabo, nem os anjos poderiam fazer absolutamente nada, porque Deus era quem tinha suscitado aquela tempestade. Por isso não adiantava buscar socorro em outra fonte. Assim como quando coisas acontecem nas nossas vidas, não adianta buscar socorro em outra coisa, em outro Deus, em outras pessoas, porque somente o Senhor é a nossa fonte de socorro. É a Ele que nós devemos buscar. E os marinheiros estavam ali clamando pelos seus deuses, mas ainda assim jogando cargas fora do navio para tentar diminuir o peso e tentar fazer com que ele não fosse destruído. Mas quanto mais eles faziam isso, mais a tempestade se tornava violenta. E aquele navio não tinha muito tempo. Em breve ele iria ser destroçado. Mas note um contraste entre Jonas e os demais passageiros daquela embarcação. Todos eles estavam desesperados. Jonas estava dormindo. Todos eles estavam clamando aos seus deuses. Jonas estava em silêncio. E o que vem à nossa mente aqui, irmãos, será que Jonas estava em paz, mesmo desobedecendo a Deus? Será que o seu coração estava em paz? Será que ele não tinha percebido a tempestade? Que ele não tinha nem acordado? Ou será que Jonas confiava tanto em Deus que ele mantinha a sua serenidade? Jonas estava em rebeldia contra o Senhor. E no fundo, irmãos, Jonas sabia que aquela tempestade tinha vindo da parte de Deus. Tanto que depois que ele foi acordado, ele mesmo confessou aos demais marinheiros: a culpa é minha. Essa tempestade é Deus quem enviou por minha culpa, porque eu estou fugindo dele. Só que Jonas estava tão obstinado, tão irredutível,
que mesmo assim, mesmo sabendo que aquilo era da parte de Deus, Jonas decidiu ignorar o aviso do Senhor. Jonas resolveu não dar atenção ao sinal que Deus estava enviando para dizer: Jonas, isso aqui é culpa sua, você está em rebeldia, você quer fugir da minha presença. E Jonas se fazia de surdo. Só que o desprezo de Jonas não passou despercebido aos outros marinheiros. Quando eles viram que Jonas estava dormindo, eles foram acordá-lo e dizer: olha, só você que não está tentando fazer alguma coisa, só você que não está clamando pelo seu Deus, então olha, nos ajude, clamem ao seu Deus. Isso sem nem saberem que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Mas ainda assim, irmãos, num primeiro momento, Jonas não deu atenção, não falou nada. Por isso que eles resolveram lançar sortes para ver de quem era a culpa. E a culpa caiu justamente sobre Jonas. Aqui talvez algumas pessoas possam pensar: mas então será que nós podemos fazer isso? Será que nós podemos lançar sortes? Será que nós podemos buscar nas cartas, no tarô, na magia oculta para descobrir algumas coisas? Aquilo era uma prática comum naquele tempo. E o próprio Deus, quando instituiu o seu reino, disse para Israel fazer um instrumento, ao qual ele chamou de Tumim e Urim, para que lançasse sortes. Só que, irmãos, essas sortes não eram obras do acaso, não eram magias ocultas. Era o próprio Deus que usava desse instrumento para revelar aquilo que estava oculto, para mostrar a sua vontade. Era como se Deus estivesse dizendo para Jonas assim: você não vai se entregar, Jonas? Você não vai confessar o seu erro? Você não vai dizer que a culpa é sua? Então deixa que eu vou fazer. Deixa que eu vou mostrar para eles o porquê dessa tempestade. Você não tem como escapar. Não tem como fugir da mão de Deus, irmãos. E quando os homens souberam que a culpa era de Jonas, e Jonas então falou quem era o seu Deus, aqueles homens ficaram possuídos de grande temor. Por que eles ficaram temerosos quando souberam que Deus de Jonas era o Deus de Israel? Muito provavelmente eles já tinham ouvido as histórias. As histórias que Deus fez no meio de Israel ficaram conhecidas entre muitos povos. Como os israelitas foram libertados do Egito e os exércitos de Faraó foram destruídos no mar. Como que o mar se abriu. Como que um povo que andava pelo deserto sem preparo para a batalha foi capaz de vencer a 3 reis de uma vez só. Como que eles queimaram uma cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, e as muralhas caíram sem eles encostarem nela. Como que eles desapossaram os cananeus das suas habitações e tomaram posse da terra de Canaã. Isso não era pouca coisa. E histórias como essas eram passadas de geração a geração, todos conheciam. Até outras nações conheciam. Por isso, quando eles souberam que era o Deus de Israel que estava por trás daquela tempestade, o seu coração ficou apavorado. Talvez eles pensassem: agora nós vamos morrer. Esse Deus já destruiu tantas nações, Ele vai nos destruir também. Por isso eles perguntaram: Jonas, resolve para a gente aí. O que nós vamos fazer para que isso mude? E Jonas então respondeu a eles: me joguem no mar. Me joguem no mar e a tempestade se aquietará. Mas mesmo quando Jonas reconheceu o seu erro e pediu para que fosse lançado no mar, aqueles marinheiros não fizeram isso prontamente. E por que eles não fizeram isso, irmãos? Primeiro, porque eles queriam poupar a vida de Jonas. Embora ele fosse culpado, eles não queriam que Jonas morresse.
E eles pensavam que se Jonas fosse lançado no mar do jeito que estava, se nem o navio estava aguentando aquelas ondas, Jonas não iria aguentar, Jonas iria morrer. E a outra razão, e essa claramente evidenciada pelo texto bíblico de Jonas, eles tinham medo de que Deus castigasse caso eles fizessem alguma coisa contra Jonas. Se nós matarmos Jonas, Deus vai se vingar de nós. Deus vai nos matar também. Não podemos fazer isso. Aí eles ainda tentaram remar, mas era impossível, não estava resolvendo a situação. Então eles não tinham outra solução, tinham que lançar Jonas no mar mesmo. Mas por isso que eles disseram, conforme diz o versículo 14: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faça cair sobre nós o sangue desse homem, porque nós somos inocentes. E assim eles lançaram Jonas ao mar, e finalmente houve bonança. Aquela tempestade passou. E assim, irmãos, o versículo 16 traz alguns fatos muito interessantes para nós. Primeiro, aqueles homens temeram em extremo ao Senhor. O que Jonas não fez, o que os israelitas muitas vezes não faziam, aqueles homens fizeram. Eles temeram Deus. E por causa do temor que eles tinham, eles fizeram sacrifícios e votos a Deus. Embora eles acreditassem em outros deuses, ali eles sacrificaram apenas ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor naquele momento. E por fim, Deus então envia um grande peixe. Se era uma baleia, não sabemos. Era um peixe grande, grande o bastante para engolir um homem. E ali Jonas ficaria 3 dias e 3 noites. Aquele seria um tempo necessário para Jonas mudar de postura, para ele mudar os seus pensamentos. E aquela seria uma experiência miraculosa. Afinal de contas, quem é que pode sobreviver 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe? Somente a mão miraculosa do Senhor podia fazer isso. Assim, meus irmãos, eu quero encerrar a mensagem de hoje trazendo algumas aplicações diretas para a minha e para a sua vida, no nosso contexto. E a primeira aplicação que eu quero trazer para nós diz respeito à obediência. Deus tem chamado o seu povo para obedecer a sua voz, para obedecer aos seus mandamentos. E Deus espera que nós, seus filhos, vivamos de acordo com a sua vontade. Não apenas naquilo que é considerado justiça social, mas também aquilo que diz respeito a uma vida santa, a uma vida moral diante do Senhor. Deus tem nos chamado à obediência. E dentre os diversos mandamentos de Deus, está também o de pregar o Evangelho. E será que nós estamos obedecendo a esse chamado do Senhor? Nós estamos pregando o Evangelho? Nós estamos anunciando as verdades de Deus? Nós estamos testemunhando com a nossa vida aquilo que Cristo fez por nós? E nós estamos falando para as pessoas o que é o Evangelho, o que é a salvação? Somos chamados para isso, irmãos. E nós somos chamados para obedecer. Mas a segunda aplicação que eu quero trazer para nós diz respeito a consequências. E todas as vezes que nós nos colocamos em rebeldia e desobediência ao Senhor, consequências podem ser esperadas. Deus não deixa impune. E isso desde as
consequências mais tênues às mais severas. Deus não se agrada com a desobediência. Por isso, aquilo que o homem planta, Deus faz colher. E algumas vezes, irmãos, tempestades surgem nas nossas vidas, que são as nossas tribulações, experiências ruins, experiências dolorosas, qualquer coisa que traga tristeza, que traga aflição. Algumas dessas vezes podem muito bem ser a mão de Deus trazendo disciplina sobre nós. Algumas vezes Deus pode deixar de nos abençoar. Algumas vezes Deus pode nos fazer sofrer como consequência do nosso pecado, como consequência da nossa rebeldia, da nossa desobediência. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 12, versículos 7, 8 e 11. Diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Apesar das consequências, Deus não tem prazer em pesar a mão sobre nós. Apesar de Deus fazer com que nós colhamos aquilo que plantamos, apesar de Deus fazer com que algumas vezes nós passemos por tribulações por causa dos nossos erros, Deus não tem prazer nisso. E Ele não faz isso por maldade. Deus nos disciplina para que nós sejamos corrigidos, para que nós sejamos endireitados e para que nós vivamos naquilo que é correto, que não só agrada a Deus, mas também é o melhor para nós. Deus faz isso para nos ensinar a temê-lo e nos humilharmos diante dele. E a última aplicação diz respeito a Jesus Cristo. Não tem como nós lermos a história de Jonas e não fazermos a relação com Jesus quando vimos que ele passou exatamente 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Assim como Jesus passaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso o próprio Jesus disse. Está escrito lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 40. Jesus diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A diferença é que Jonas esteve na barriga do peixe por causa dos seus próprios pecados, das suas iniquidades. E Jesus esteve no coração da terra, ou seja, na morte, por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos salvos deles. Então olha só a semelhança da história. Depois que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, os ninivitas foram alcançados pela palavra de Deus. E depois que Jesus passou 3 dias e 3 noites na morte, nós fomos alcançados pela obra da salvação consumada. Irmãos, nós fomos rebeldes, obstinados, desobedientes ao Senhor, mas ainda assim Ele derramou a sua ira sobre o seu Filho para não derramar sobre nós, assim como Ele derramou a sua ira sobre Jonas para não derramar sobre os ninivitas. Portanto,
ficam as seguintes lições para nós. Primeiro, aprendamos a nos humilhar perante o Senhor. Quebrantemos o nosso coração diante de Deus. Segundo, ouçamos a voz de Deus. Busquemos a presença do Senhor. Não fujamos dele. Independentemente da nossa motivação, independentemente do que acontece conosco, não fujamos de Deus. Aliás, não tentemos fugir de Deus, porque isso é impossível. E isso ainda traz consequências para as nossas vidas. Não fujamos, mas corramos em direção ao Senhor. Estejamos também dispostos a obedecer a Deus em todas as coisas. Por mais difícil que seja, ou por mais que nós não desejemos fazer a vontade de Deus, porque, irmãos, às vezes nós não queremos fazer a vontade do Senhor, mas mesmo quando nós não quisermos, saibamos que isso é o que devemos fazer, que a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. E por fim, prontifiquemo-nos a pregar o Evangelho a todos os que estão à nossa volta. Testemunhemos e falemos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Somos chamados à obediência e que nós vivamos obedecendo a Deus acima de todas as coisas, porque ninguém pode fugir das mãos do Senhor. Ninguém pode fugir da soberania de Deus. A história de Jonas deixa isso muito claro para nós. Portanto, que o nosso coração esteja aberto para fazer tudo aquilo que for da vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus. Amém.